Acordou com um rangido suspeito vindo do corredor. Era um som baixo, mas insistente, como se alguém estivesse abrindo uma porta antiga com cuidado, tentando não acordar toda a casa. Lá fora, a escuridão do amanhecer ainda era densa, parecida com a neblina que cobre o tejo nas manhãs frias, e o despertador no criado mudo piscava 4h42 com números vermelhos que pareciam ameaçadores na meia-luz. Sofia dormia ao lado, respirando suavemente, o rosto afundado no travesseiro macio. Seus cabelos castanhos claros espalhavam-se pela fronha, que trazia estampas geométricas antigas, lembrando os bordados das mantas da avó, cheios de memórias de verões na aldeia. Tentando não fazer barulho com as molas do velho sofá-cama, que rangia como um carroça enferrujada nas ruas de Monsanto, João saiu debaixo do pesado edredão, impregnado do cheiro de mofo, amaciante barato e um perfume barato de maçã e baunilha que Sofia comprava no mercado aos descontos. Aquele aroma sempre o acalmava. Eles estavam a viver provisoriamente na casa da sogra, há quase 2 semanas, enquanto no seu apartamento no bairro da Graça substituíam os radiadores de enferrujados e tapavam os buracos nas paredes, por onde o vento de inverno entrava a ponto de congelar os ossos, deixando geada no peitoril da janela. A casa da sogra era uma arrecadação abafada, com reboco rachado e amarelado pelo tempo e pela fumaça dos cigarros. A sogra, Dona Olga, fumava às escondidas, e entre teias de aranha no canto, fazia daquele lugar o seu refúgio temporário. O sofá deixava-lhe uma dor nas costas todas as manhãs, como se tivesse carregado sacos de cimento durante a noite, e o linóleo gelado sob os pés nos lembrava um porão abandonado, fazendo arrepiar e murmurar impropérios sobre aquela maldita casa velha, onde cada centímetro trazia o peso da Lisboa antiga. Desde o papel de parede descascado até as portas rangentes do lado de fora, um elétrico antigo roncava ao longe, seu barulho metálico ecoando pelas ruas estreitas, lembrando que a cidade nunca dormia, mesmo naquela hora. João imaginava o cobrador a bocejar, e os poucos passageiros, sombras da noite, a caminho do trabalho ou a regressar. De repente, a porta da entrada rangeu em eco pelos andares, como se um vizinho tivesse saído para fumar ou despejar o lixo. Pensou que poderia ser o tio Carlos, do 3º andar, que sempre se levantava de madrugada. Ele parou, atento, tentando distinguir se aquilo não seria apenas uma ilusão causada pelo vinho do jantar da noite anterior. Sofia e ele tinham passado a noite a ver uma série policial, e ele bebera umas cervejas para relaxar depois do turno. O rangido transformou-se num som mais suave, quase um bater delicado. Parecia alguém a mover potes de compota, talvez as conservas de caça que Dona Olga trazia do campo no Alentejo, ou algo pequeno a cair. Um garfo, uma rolha, as chaves do apartamento pousadas sobre a toalha plástica da mesa da cozinha, toda manchada de chá e gordura. O som vinha da cozinha, mas havia algo estranho naquele barulho, algo inquietante, como um segredo antigo que não deveria ser perturbado. Uma caixa de memórias familiares melhor fechada. O sono desapareceu por completo, dando lugar a uma curiosidade misturada com um aperto no peito, frio e desconfortável, como um vendaval que se infiltra na gola do casaco numa noite de novembro. João lembrou-se do medo que sentia quando era miúdo, nas noites passadas na casa da avó em Algesur, com os rangidos das tábuas e os estalidos das janelas, e esse sentimento voltou, embora ele agora fosse um homem adulto. O coração acelerou. Será ratos? Ou ladrões? Pensou. Naquela zona antiga, não era raro ver invasões. Silenciosamente, ele deslizou pelo corredor, pisando nas pontas dos pés, tentando distribuir o peso, mas o linóleo antigo ainda rangia sob os seus passos, denunciando-o como um espião mal disfarçado. Cada som parecia um trovão no silêncio da casa, onde até os ratos pareciam prender a respiração e as paredes finas deixavam escapar cada sussurro dos vizinhos. João praguejava mentalmente, imaginando Sofia acordar, esfregando os olhos com os dedos finos e a perguntar com voz sonolenta: João, o que fazes a esta hora? Não consegues dormir por causa do trabalho? Queres uma pastilha? Ele pensou em inventar uma desculpa qualquer, talvez que tinha sede ou insônia, sem revelar aquela paranoia súbita que o tinha apanhado como uma onda. Chegando à porta da cozinha, prendeu a respiração e abriu-a lentamente, milímetro a milímetro, sem tocar no pano pendurado num prego, a mesma toalha que Dona Olga usava para limpar a mesa, com cheiro a óleo e detergente. A fraca luz do candeeiro da rua, passando pelas cortinas desbotadas com flores de papoila que pareciam ter estado ali desde os anos 80. João viu Dona Olga em pé junto ao frigorífico antigo, um daqueles Minsk que fazia barulho como um trator a morrer, a consumir eletricidade e a bater como o coração de um velho com arritmia. A figura robusta dela balançava suavemente, como se dançasse ao som de uma música invisível, talvez as canções que ouvia na juventude, enquanto mexia dentro de um armário suspenso com um tilintar leve. A porta do armário, que ele tantas vezes esbarrara com o ombro ao correr para o café da manhã, rangeu no ritmo, emitindo um som quase hipnótico, que fazia arrepiar a pele,
como um disco antigo riscado. Na mesa havia uma embalagem aberta de bolachas de aveia, aquelas que Dona Olga escondia de todos, queixando-se da dieta e dos quilos a mais. Perto, um garfo pegajoso com restos de doce de cereja, e na pia um copo mal lavado, com manchas do sumo de maçã que Sofia fizera no dia anterior, adoçado para ficar mais doce. O chão estalou sob o pé dele, ecoando pela cozinha como um tiro na quietude, e João congelou. Dona Olga virou-se abruptamente, e os olhos deles encontraram-se. O olhar dela era afiado como uma faca que ela, às vezes, afiava na cozinha com tanto zelo que faíscas voavam. O rosto estava coberto por uma camada espessa de creme anti-rugas, com cheiro a baunilha e farmácia, que ela aplicava todas as noites em frente ao espelho, resmungando contra a velhice. Os olhos, realçados por um lápis de olho barato comprado numa tasca, brilhavam com medo e raiva, como um gato apanhado a roubar natas na janela do vizinho. Os lábios, pintados com batom fúcsia que deixava marcas nas chávenas e no colarinho do hobby, moveram-se e ela disse, em voz rouca, quase teatral: João, que fazes aqui a esta hora? Não consegues dormir? Ou foste ouvir barulhos nesta casa velha? O tom era quase um grito, como se ela estivesse a ensaiar um papel numa peça amadora de teatro para reformados. Ele reparou nas unhas dela, curtas, afiadas, com verniz lascado, a agarrar a borda da mesa, deixando marcas na madeira. No pulso pendia uma pulseira barata com contas de plástico, que ela normalmente tirava para dormir, mas que agora brilhava à luz do candeeiro, como bijuteria barata dos anos 90, comprada no mercado. Hobby de flanela, mal fechado, abriu-se, revelando a bainha de uma camisa gasta com gola rendada, provavelmente a mesma que tinha vestido no casamento, agora pendurada nela como uma lembrança do passado. Ela não parecia a mulher ranzinza que os repreendia pelos meias espalhados, mas alguém apanhado no segredo, o que aumentou ainda mais a ansiedade dele. Só queria água, resmungou ele, desviando o olhar e fingindo não reparar naquela postura estranha. Ela estava ali, como se guardasse aquele armário de todos os males do mundo, ligeiramente inclinada para frente. O coração dele martelava no peito como um martelo numa forja, mas ele forçou a respiração calma, mesmo que a garganta estivesse seca, e percebeu que tinha sede não só de água, mas de respostas que pudessem dissipar aquela névoa de suspeitas. Dona Olga rapidamente se recompôs, ajeitou o hobby, quase derrubando o saleiro da mesa, aquele de porcelana com uma rachadura que Sofia prometera deitar fora, mas que Dona Olga guardava como uma relíquia, e deu um passo à frente, arrastando chinelos com pompons gastos, que batiam no linóleo como panos molhados. Vou pôr água a ferver, já que levantaste, disse com uma falsa preocupação, apesar de normalmente só mandar ordens como uma sargento no exército ou queixar-se da juventude que nada valoriza. João lembrou-se da discussão que ela tivera com Sofia na véspera por causa da loiça, o que só aumentava suas suspeitas. Dona Olga raramente lavava sequer um prato, despejando tudo na pia para Sofia tratar, resmungando que os jovens estavam preguiçosos, presos aos gadgets e às séries, em vez de arrumar a casa ou ajudar na limpeza. Ele assentiu, evitando fixar o olhar naquele maldito armário que parecia zombar dele com seu Ranger, lembrando todos os pequenos desconfortos daquele apartamento, desde a torneira pingando até o pó nas prateleiras. Quando estendeu a mão para apanhar a caixa do chá na prateleira, mesmo naquele ponto onde o armário se destacava, os olhos deles cruzaram-se outra vez. Por um momento, pareceu-lhe que havia um brilho estranho no olhar dela, uma zombaria, como quem sabe um segredo deleita-se com isso, ou uma ameaça que fazia arrepiar a pele, como um vento frio numa noite de outono. Ele virou-se para a caixa do chá teimosa, os dedos deslizando pelo cartão como se estivessem dormentes pelo frio. Nesse instante, o alarme do despertador tocou, estridente, como uma sirene num velho filme de guerra português. João sobressaltou-se, quase deixando cair tudo. O coração disparou. Sofia acordou, enrolando-se e murmurando qualquer coisa, mais 5 minutos, enquanto espreguiçava, mostrando os dentes alinhados que sempre escovava antes de dormir. A sua t-shirt velha, com estampas de gatinhos desbotados, um presente de uma amiga no aniversário, pendia no corpo magro, deixando-a aparecer uma jovem dos tempos da faculdade, quando se conheceram. Estás com cara de morto-vivo, João. Pesadelos ou a cerveja de ontem não assentou? Resmungou ela, franzindo o sobrolho com o despertador a chiar, que ela sempre esquecia de desligar. Está abafado, este calor não dá descanso nem de noite, resmungou ele, enfiando-se na casa de banho, onde o cheiro a sabonete, mofo e shampoo barato misturavam-se. A água fria da torneira, ferrugenta, despertou-o como uma chuva gelada no rosto de um ciclista. Mas a cena da cozinha não o largava. Aquela imagem da sogra remexer no armário tão cedo girava na sua cabeça, como um disco riscado. Perguntava-se se ela escondia dinheiro da reforma ou comprimidos para a fadiga crônica de que se queixava. Por que se assustara tanto ao vê-lo? Que brilho era aquele nos olhos dela?
Parecia que sabia de um segredo que ele desconhecia, um poder guardado como a chave de um cofre debaixo do chuveiro. Demorou-se mais do que o habitual, tentando lavar não só o suor, mas também o sol de Lisboa mal iluminava as ruas quando João abriu os olhos, ainda com o peso da noite a sufocar-lhe o peito. A cidade despertava lentamente, os primeiros autocarros deslizavam pelas avenidas estreitas, e o cheiro a café e pastéis de nata invadia as janelas da pequena cozinha no novo apartamento, no bairro de Alfama. Sofia ainda dormia, enrolada na manta fina que ele tinha comprado para afastar o frio ameno da primavera que chegava. Ela vestia uma camisola larga, de algodão macio, com detalhes em renda nas mangas, que deixava transparecer a pele clara do pescoço e o contorno delicado dos ombros. Os seus cabelos castanhos, ligeiramente ondulados, caíam desarrumados sobre a almofada, e um sorriso suave brincava nos seus lábios. Mesmo no sono. João levantou-se devagar, calçando chinelos de pele que tinham comprado numa feira artesanal no mercado da Ribeira. Passou os dedos pelo cabelo ainda úmido e dirigiu-se à varanda para respirar o ar fresco, olhando para os azulejos coloridos que revestiam as fachadas vizinhas. A cidade era uma mistura de histórias, segredos e fados, e ele sentia que a sua própria história estava apenas a começar a desenrolar-se. Na cozinha, colocou água a ferver e preparou café numa cafeteira italiana, o aroma intenso a invadir o espaço pequeno. Enquanto esperava, os olhos pousaram num envelope branco pousado sobre a mesa de madeira rústica, herdada do apartamento antigo. O nome de Sofia estava escrito com uma caligrafia elegante, mas era o seu coração que batia mais rápido. João sabia que o envelope trazia uma carta da sogra, uma espécie de aviso, uma ameaça velada que continuava a assombrar os seus dias. Pegou no envelope com mãos trêmulas e abriu-o cuidadosamente. Dentro, uma folha de papel amarelecida pelo tempo trazia palavras escritas à mão, curtas, frias, quase como uma sentença. Não te esqueças do que te disse. A tua liberdade tem um preço. Não te atrevas a mexer no passado. Um sorriso irônico escapou-lhe dos lábios. Parecia uma daquelas histórias de novela da televisão, mas para ele era sua realidade. Aquela carta era uma sombra que o seguia, um aviso de que, por mais que tivesse mudado de casa, de vida, o passado não o deixaria em paz. Sofia entrou na cozinha, espreguiçando-se e bocejando, o vestido de algodão estampado com pequenas flores azuis a deslizar pelo corpo magro, revelando as pernas longas e delicadas. O seu olhar encontrou o de João, e um brilho de preocupação misturou-se com o amor. Estás bem, João? Pareces cansado, disse, aproximando-se e pousando a mão no braço dele, a pele quente contrastando com o frio da manhã. Ele sorriu, tentando esconder a turbulência que sentia por dentro. Só uma noite mal dormida, respondeu, beijando-lhe a testa. Mas vai passar. Sofia riu-se baixinho. Sempre a dizer isso. Temos de arranjar uma casa maior, sabes? Para eu poder ter um canto para os meus livros e para te um lugar para as tuas ferramentas. O tom era brincalhão, mas havia um desejo genuíno de construir um futuro juntos. João sentiu-se tocado, mas o peso da carta e das ameaças ainda apertava o seu peito. Eu sei, Sofia. Tudo vai melhorar. Mas no fundo, temia que não fosse tão simples. Os dias seguintes passaram numa rotina quase mecânica. João trabalhava numa pequena oficina de restauro de móveis antigos, onde o cheiro a madeira e verniz o ajudava a esquecer a escuridão da sua mente. Sofia, por sua vez, continuava a dar aulas de português numa escola secundária, espalhando a sua paixão pela literatura e pela língua aos alunos. À noite, sentavam-se à mesa modesta da cozinha, partilhando conversas sobre o dia, rindo das pequenas adversidades e sonhando com viagens e fins de semana no campo. Mas, por detrás daquela fachada de normalidade, João sentia a presença invisível de Dona Olga espreitar. O seu olhar, a sua voz rouca e ameaçadora, o peso do segredo que o consumia. Ele tentava evitar olhar para o armário que herdaram da antiga casa, agora colocado no canto da sala, como um monumento silencioso a um passado que não queria enfrentar. Num desses dias, enquanto limpava o pó dos móveis antigos, encontrou um pequeno bilhete escondido numa gaveta do armário. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. Não confies em ninguém. A verdade está mais perto do que imaginas. O coração de João disparou. Quem teria deixado aquele bilhete? E o que significava? Naquela noite, Sofia adormeceu cedo, exausta. João ficou sentado no sofá, olhar fixo no armário, tentando decifrar o mistério. De repente, sentiu uma presença atrás dele. Virou-se lentamente, mas não viu nada além do reflexo das luzes da rua nas janelas. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e ele percebeu que a sombra da sogra ainda estava viva. Mesmo longe. A cidade continuava a cantar os seus fados, mas para João, o seu fado pessoal estava longe de terminar.
O mistério do bilhete, as ameaças veladas, e o segredo escondido naquele armário que parecia guardar mais do que simples objetos antigos. Tudo isso prometia uma história que ele ainda teria de enfrentar. E naquela noite, quando o relógio bateu meia-noite, João ouviu um sussurro quase inaudível vindo do armário. Chegou a tua vez. Medo apertou-lhe o peito. Mas a determinação também cresceu. Sabia que, para salvar o seu amor, para finalmente encontrar paz, teria de enfrentar o passado e desvendar o segredo que o perseguia. Mas, acima de tudo, sabia que não estava sozinho, e que, por vezes, os fantasmas do passado só desaparecem quando são confrontados de frente. E assim, a sua verdadeira jornada começava. A luz da manhã filtrava-se timidamente pelas cortinas escuras do apartamento de João e Sofia, desenhando sombras suaves sobre as paredes cobertas por quadros antigos e fotografias desbotadas. O relógio na sala marcava 7h15, e o aroma a pão acabado de sair do forno misturava-se com o cheiro a café que Sofia preparava na cozinha. Vestida com uma saia midi de linho bege, que oscilava ao ritmo dos seus passos delicados, e uma blusa branca com botões de madrepérola, ela movia-se com uma graça natural, os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo frouxo, deixando escapar algumas mechas que molduravam o rosto oval e os olhos castanhos profundos. João observava-a do sofá, onde estava sentado com uma camisola de malha cinza escuro e calças de ganga gastas, os pés descalços pousados no tapete persa que tinham comprado num mercado de antiguidades em Alfama. A sua expressão era uma mistura de cansaço e ansiedade, a sombra das últimas semanas ainda presente no olhar. Por momentos, tentou afastar os pensamentos inquietos que o atormentavam, focando-se na tranquilidade do momento, na presença serena de Sofia. Mas o silêncio foi interrompido pelo som do telemóvel a vibrar na mesa de centro. João pegou no aparelho e viu o nome Dona Olga piscar no ecrã. O coração bateu-lhe mais rápido, uma mistura de receio e irritação. Ele hesitou, sabendo que atender aquela chamada poderia trazer tempestades, mas também talvez respostas. Deixa tocar, disse Sofia, sentando-se ao seu lado, com um sorriso encorajador. João respirou fundo e atendeu. Do outro lado, a voz rouca e fria de Dona Olga soou, cheia de sarcasmo e uma ameaça velada. Então, genro, já te estás a habituar ao novo ninho? Lembra-te, ninguém sai impune dos segredos que guardo. João cerrou os punhos, tentando controlar a raiva que ameaçava explodir. Dona Olga, por favor, deixe-nos em paz. Queremos viver em paz, longe dessa guerra inútil. Ela riu-se, um som áspero que parecia arranhar os ouvidos. Paz? Isso é para os fracos. O mundo é uma selva, e eu sou a leoa que protege o seu território. Não te esqueças disso. Desligou sem esperar resposta, deixando João a encarar o telemóvel, o rosto tenso. Sofia colocou a mão na dele, num gesto de conforto. Não podemos deixar que ela nos manipule assim, murmurou ela. Eu sei, respondeu ele. Mas não sei até quando consigo resistir. Nos dias que se seguiram, João sentiu-se cada vez mais pressionado. No trabalho, a qualidade do seu desempenho começou a cair, e os colegas notaram a sua distração. Numa tarde, enquanto restaurava uma cadeira antiga, bateu com o martelo no dedo e soltou um palavrão em voz alta, fazendo os outros rirem. João, estás a precisar de férias. Brincou Carlos, um colega de trabalho, com um sorriso largo. Só preciso de paz, respondeu João, meio a sério. À noite, em casa, Sofia tentava animá-lo com pequenos gestos. Preparava o seu prato favorito, bacalhau à Brás, e punha música tradicional portuguesa para criar um ambiente acolhedor. Ela usava um vestido leve de algodão azul claro, com botões na frente e um cinto fino que realçava a cintura esbelta, e o brilho suave do candeeiro de teto fazia os seus olhos cintilarem. Mas o armário na sala continuava a ser um foco de tensão. João evitava olhar para ele diretamente, mas sabia que não podia fugir para sempre. Um sábado, decidiu enfrentar o medo. Depois do pequeno almoço, aproximou-se do móvel antigo, sentindo o coração a acelerar. A madeira estava fria ao toque, a pintura lascada e as ferragens enferrujadas pareciam sussurrar segredos esquecidos. Com um suspiro, abriu a porta do armário e viu que várias caixas estavam empilhadas no seu interior, algumas com etiquetas escritas à mão, outras sem qualquer identificação. Pegou numa caixa pequena, coberta por uma camada fina de pó, e abriu-a lentamente. Dentro, encontrou fotografias antigas, cartas amareladas e um diário encadernado em couro gasto. Folheou as páginas, onde a caligrafia curvilínea da sogra contava histórias de juventude, amores proibidos e segredos familiares. Mas havia também referências enigmáticas a encontros clandestinos, cartas escondidas e uma promessa feita há décadas que parecia lançar uma sombra sobre toda a família. João sentiu uma mistura de fascínio e terror. Aquilo não era apenas passado, era uma bomba relógio prestes a explodir. Naquela mesma noite, enquanto Sofia adormecia ao seu lado, ele decidiu mostrar-lhe o diário.
Ela leu em silêncio, os olhos arregalados, e depois olhou para ele, séria. Temos de descobrir a verdade, João. Mas precisamos de ajuda. No dia seguinte, marcaram um encontro com uma tia distante de Sofia, uma mulher sábia e discreta que vivia numa vila perto de Sintra. A tia possuía conhecimento sobre a história da família e podia lançar luz sobre os mistérios que os atormentavam. Mas o que não sabiam era que alguém os observava. Dona Olga, escondida nas sombras, planeava o próximo movimento, determinada a manter os segredos enterrados a qualquer custo. E numa noite sombria, quando o vento uivava pelas ruas estreitas de Alfama, uma janela do apartamento ficou entreaberta, e uma figura encapuzada deslizou para dentro. Silenciosa como um gato. O jogo estava longe de acabar. João e Sofia estavam prestes a descobrir que algumas verdades são mais perigosas do que o silêncio. E assim, a sombra da sogra continuava a crescer, ameaçando engolir tudo o que eles amavam. Mas, no meio da escuridão, uma chama de coragem começava a arder, e ninguém sabia até onde ela os levaria. O relógio da cozinha marcava 23h47 quando João, sentado à mesa de carvalho antigo, folheava o diário da sogra com dedos hesitantes. A luz tênue do candeeiro pendurado no teto lançava sombras dançantes pelas paredes cobertas de azulejos tradicionais, enquanto o aroma canela e limão do chá acabado de servir preenchia o ar. Sofia dormia no quarto ao lado, embalada pelo silêncio da noite lisboeta, onde só se ouvia o distante murmúrio do Tejo e o ocasional latido de um cão nas ruas estreitas. O diário revelava páginas marcadas por segredos de décadas, escritas com uma caligrafia elegante, mas carregada de emoção contida. Dona Olga, outrora uma jovem cheia de sonhos e paixões proibidas, tinha vivido uma história que ninguém no presente ousava mencionar. Cartas escondidas, encontros furtivos em jardins secretos no Parque Eduardo VII, promessas feitas sob o luar, tudo gravado naquele caderno gasto, que agora pesava como uma âncora na consciência de João. Enquanto lia, sentia uma pontada de culpa e medo. O que faria Sofia ao descobrir a verdadeira história da mãe? E como aquilo se ligava aos sussurros e ameaças que o perseguiam? Um nó apertou-lhe a garganta. De repente, um som leve no corredor fez-o sobressaltar. O coração disparou. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho, e dirigiu-se à porta do quarto, onde a porta entreaberta deixava escapar um fio de luz amarelada. A sombra de alguém movia-se na penumbra. João engoliu em seco ao reconhecer a figura. Dona Olga, com seu robe florido, os cabelos grisalhos presos num coque desarrumado, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e rancor. Ela sussurrou, a voz rouca como um fado triste: não devias estar a ler aquilo, João. Há segredos que deviam ficar enterrados, tal como o passado da nossa família. Ele tentou manter a calma, mas a raiva acumulada irrompeu. Não posso continuar a ser refém do medo e da chantagem, Dona Olga. A verdade tem de vir à tona, por muito dolorosa que seja. Ela sorriu, um sorriso amargo e cheio de segundas intenções. A verdade pode libertar ou destruir. Vais ver como o passado tem garras afiadas. Na manhã seguinte, João e Sofia partiram rumo a Sintra, onde a tia Matilde os aguardava numa casa antiga rodeada por jardins luxuriantes. Matilde, uma mulher com cabelos prateados e olhos gentis, recebeu-os com um abraço caloroso e um olhar que parecia perscrutar a alma. Já esperava por vocês, disse ela, guiando-os para a sala onde os livros antigos se empilhavam até o teto. Ao ouvirem o relato e verem o diário, Matilde franziu o sobrolho. Dona Olga sempre guardou segredos profundos. Há histórias de amores escondidos, de traições e de promessas quebradas que moldaram o destino da família. Mas cuidado, porque mexer nessas águas pode despertar tempestades. Enquanto falavam, ninguém reparou na sombra que espreitava pela janela entreaberta. Dona Olga, observando-os, um brilho frio nos olhos. De regresso a Lisboa, a tensão aumentava. João sentia o peso da investigação a consumir-lhe as forças, mas Sofia permanecia ao seu lado, firme e determinada. Vestia um casaco leve de lã e um lenço colorido, que lhe dava um ar de mulher decidida e elegante, pronta para enfrentar qualquer tempestade. Numa noite particularmente fria, quando as ruas estavam desertas e o vento cortava como navalha, João ouviu passos no corredor. Uma vez mais, Dona Olga invadira o seu espaço, trazendo consigo uma aura de mistério e ameaça. Já sabes demais, murmurou ela, aproximando-se, o olhar fixo e penetrante. Mas naquela noite, João sentiu algo mudar. Uma coragem nova inflamou-lhe o peito. Já não tenho medo, respondeu firme. Se queres jogar, eu jogo. Mas desta vez, as cartas estão na minha mão. Dona Olga recuou, surpresa, e um sorriso enigmático cruzou-lhe os lábios. Então que comece o jogo.
Mas lembra-te, nem tudo que reluz é ouro, e nem todos os segredos querem ser descobertos. Quando ela desapareceu na escuridão do corredor, João sentiu que estava no limiar de algo maior, uma verdade que podia alterar o destino de todos. E enquanto Lisboa dormia, as sombras continuavam a espreitar, silenciosas e implacáveis, prometendo que a história ainda não tinha chegado ao fim. O relógio apontava para meia-noite, e a cidade suspirava, à espera do próximo capítulo daquela trama onde amor, traição e mistério se entrelaçavam num fado sem fim. A alvorada começava a pintar de dourado as telhas envelhecidas de Alfama quando João se levantou da cama, os ossos ainda pesados da inquietação que o assombrara durante a noite. Sofia dormia profundamente, os cabelos soltos sobre o travesseiro, e a expressão serena contrastava com o turbilhão que agitava a mente dele. Vestia uma camisola de algodão fina, que deixava entrever a suavidade da pele, e as pernas longas e delicadas estavam parcialmente cobertas pelo lençol amassado. Era essa imagem que João guardava com carinho, o refúgio no mar de dúvidas e segredos. Na cozinha, o aroma do café acabado de fazer misturava-se com o cheiro a pão torrado e a limão fresco. Sofia tinha preparado tudo com cuidado habitual, depositando na mesa uma travessa de pastéis de nata e um pequeno vaso com flores silvestres apanhadas no jardim da tia Matilde. Em Sintra. João sentou-se, o olhar perdido no vazio, enquanto tentava organizar os pensamentos. A carta ameaçadora, o diário da sogra, as palavras enigmáticas da tia Matilde. Tudo se misturava numa trama que parecia maior do que ele próprio. Sofia aproximou-se, vestindo um vestido leve de linho branco, com detalhes em renda que realçavam a elegância natural do seu corpo esguio. Sorriu-lhe com ternura e segurou-lhe a mão, transmitindo uma força silenciosa. Temos de enfrentar isto juntos, João. Não podemos deixar que o medo nos domine. Ele apertou-lhe a mão, sentindo o calor que lhe faltava nas próprias veias. Mais tarde, decidiram visitar o Arquivo Municipal de Lisboa, numa tentativa de encontrar pistas sobre o passado obscuro da família de Dona Olga. O edifício antigo, com corredores estreitos e estantes carregadas de documentos empoeirados, parecia guardar segredos há muito esquecidos. Enquanto reviravam registros e jornais antigos, Joana, uma funcionária do arquivo com um sorriso aberto e olhos curiosos, aproximou-se. Posso ajudar? Parece que estão à procura de algo especial. João hesitou, mas acabou por explicar a situação, partilhando trechos do diário e mencionando as cartas escondidas. Joana sorriu, intrigada. Conheço uma história que pode interessar-vos. Há relatos de uma família ligada a um escândalo antigo, envolvendo promessas quebradas e um desaparecimento misterioso. Posso mostrar-vos os documentos. Guiados pela funcionária, João e Sofia mergulharam numa investigação que os levou a descobrir segredos enterrados sob camadas de silêncio e medo. Fotografias antigas, cartas manuscritas com tinta desbotada e recortes de jornais revelavam uma história de paixão proibida, traição e vingança. Uma mulher desaparecida sem deixar rastro, um homem apaixonado e uma promessa de sangue que atravessava gerações. Ao saírem do arquivo, o céu já estava tingido de laranja e rosa, e o ar fresco anunciava a chegada do outono. No caminho para casa, João sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. O silêncio das ruas estreitas parecia esconder olhos atentos, e o medo voltou a apertar-lhe o peito. Naquela noite, o armário antigo estava fechado, mas João sabia que, dentro dele, o passado continuava a respirar, aguardando o momento certo para emergir. Antes de adormecer, Sofia segurou-lhe a mão e sussurrou: seja o que for, vamos enfrentar juntos. Porque o amor é a nossa força. Mas enquanto seus corpos se entrelaçavam, a sombra de Dona Olga movia-se silenciosa no corredor, um sorriso frio nos lábios enrugados, prometendo que o jogo estava longe de terminar. E no silêncio da casa, um sussurro quase inaudível ecoou: a verdade tem um preço, e vais pagá-lo. Lisboa, com as suas ruas de pedra e segredos milenares, preparava-se para testemunhar o desenlace de uma história onde o passado e o presente se entrelaçavam num fado de mistério. Paixão e traição.